no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 7, verso 54. Livro de Atos dos Apóstolos, 7, 54. Ouvindo isso, enfureceram-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unanimemente arremeteram contra ele e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém? Abra agora, por favor, no mesmo livro, capítulo 9. 9, Atos dos Apóstolos, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos falar por alguns minutos numa pessoa maravilhosa, num campeão do cristianismo, chamado Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo, meus amados irmãos, era um homem muito culto, falava pelo menos 3 línguas: latim, que era a língua dos romanos, falava grego, falava hebraico, que era a língua da sua terra natal. Esteve em Tarso, que era um centro não só econômico, como cultural importante. Foi como se ele tivesse estudado numa Harvard, e a especialidade dele era direito. Paulo era, no sentido que se usava a palavra na época, um advogado. Portanto, de muita cultura. Além disso, Paulo familiarizou-se completamente com a cultura grega, conhecia profundamente filósofos e poetas gregos, e não posso me alongar nesse detalhe, mas em cartas de Paulo há referências e citações de poemas e de afirmações de filósofos gregos, o que mostra a sua grande erudição. Ele nasceu de pais judeus, pais e mães judeus, e ao crescer tornou-se fariseu. Fariseu era uma seita judaica. O judaísmo, vocês sabem disso,
permitiu, da forma como ele atuava, a existência de seitas, de grupos que tinham atitudes diferentes, principalmente em formalismos, em organização e coisas desse tipo. Os fariseus eram profundamente apegados à teatralização, ao cerimonialismo, me entendem? Eram aqueles homens que Jesus reprovou porque oravam na porta das igrejas em altas vozes, altamente cerimonialistas, e Jesus os chamou de hipócritas. Chamou de hipócritas porque realmente de túmulos caiados, porque eles procuravam apresentar o máximo de perfeição, de correção, de lisura, e não era bem assim por dentro. Me entende? Mas eram aferrados não ao espírito, mas ao que estava escrito na lei. Os advogados, quando vão dar parecer em alguma coisa jurídica, chamam muito a atenção para a diferença que existe entre a lei em si mesma, ou seja, ao que está escrito, e ao espírito da lei, aquilo que ela quis dizer e os resultados que ela quis produzir. Mas os fariseus se preocupavam muito menos com o espírito da lei e muito mais com a roupagem da lei, com a pompa, com o que ela dizia, sem se preocupar com o conteúdo. E Paulo era um fariseu. Os fariseus eram meio fanáticos. Eles tinham aquela lei, a Torá, que reúne os livros do Velho Testamento, e que estão estabelecidas as normas de vida, de relação entre as pessoas, nos negócios e até na saúde. Como todas as normas estavam num livro do Velho Testamento, como estavam na Torá, então toda a advocacia e todos os julgamentos e todas as causas eram resolvidos dentro daquele livro, ou daqueles livros. Me entende? De forma que o sacerdote, o sumo sacerdote, era uma espécie de presidente do tribunal, porque os julgamentos e a interpretação das leis e sua aplicação ocorria ali. É importante saber disso para as coisas que nós vamos abordar a partir daqui. Então, Paulo era esse tipo, ferrenho, apegado à lei e seu defensor. Os momentos do começo do cristianismo, exatamente depois que Jesus ressuscita, foram marcados por uma disputa terrível entre fariseus e nazarenos, como eram chamados aquele novo grupo que estava colocando-se aos pés de Jesus Cristo. E os fariseus não aceitavam, sob nenhuma hipótese, que pudesse ter havido ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição dos mortos e muito menos na ressurreição de Jesus Cristo. Por um aspecto muito claro da questão. Fariseus e judeus, de modo geral, esperavam, sim, um Messias. Mas esse Messias devia ser um grande rei, um grande general, empunhando uma espada para defender o povo judeu, para defender Israel, para colocá-lo no alto, para expulsar o invasor romano, que ocupava todo o Oriente, inclusive a pátria deles. E os cristãos, ao invés de apresentar esse grande general, esse guerreiro, esse defensor invencível, trouxeram um simples carpinteiro. E um carpinteiro de Nazaré, um lugar pequeno e mal falado. Vocês devem ter ouvido falar, e muitos leram, que alguém disse, quando falaram nos prodígios que Jesus realizava, o seguinte: Nazaré? E pode vir alguma coisa que se aproveite de Nazaré? Nazaré nunca havia dado nenhum profeta. E agora, esse grupo de nazarenos idolatra, diziam eles, idolatra o mísero carpinteiro
vindo dali. E a luta toda passou a ser por este único e mais do que suficiente motivo. Entraram em guerra fariseus e nazarenos, ou seja, fariseus e cristãos. Paulo era um fariseu e, consequentemente, era contra os cristãos, não acreditava em ressurreição, não acreditava em Jesus Cristo e achava, com todas as suas forças, que os cristãos deviam ser combatidos, que aquela seita deveria ser destruída, mesmo que precisasse matar a todos eles. Eu não estou brincando. Estudei muito sobre isso. Esse era o pensamento de Paulo. Se precisar, vamos matar a todos, em nome de Deus, para impedir que esses aproveitadores endemoniados comecem a idolatrar e cultuar o carpinteiro. Bom, a Bíblia diz, a primeira coisa que eu li para vocês, é um acontecimento dramático e terrível. Filipe, um jovem também brilhante, parecido com Paulo no seu amor às letras e às artes, era nazareno. E Filipe começou a defender os nazarenos e a fazer discursos inflamados, esses discursos inflamados que não têm resposta, que estão muito lógicos, que estão muito certos, que estão muito encadeados. E como não havia resposta para o que dizia Filipe, começou a onda de terror contra ele, a reprovação, a perseguição e as ameaças de todo tipo, incluindo ameaça de morte. E ele era apenas um jovem, fluente, sábio, inteligente e cheio do amor de Deus. E o que aconteceu? Procuraram o sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, aquele mesmo que condenou Jesus. Alguém foi a ele, alguém de muita importância, alguém de muito prestígio, alguém de muita autoridade pessoal e eclesiástica, e disse: não é mais possível. Esse rapaz é um mau exemplo e ele precisa ser calado. E depois de muita coisa, Filipe foi levado à presença de Caifás, e Caifás deu a palavra ao seu acusador, porque era assim no julgamento. O Caifás não poderia julgar nem condenar ninguém à morte, e no caso de Filipe a condenação era a morte. Não havia outra coisa para fazer com ele, não era prisão, era morte. E apesar da situação, eles eram muito exigentes quanto à prova e quanto à acusação. E Paulo e Estevão foi acusado por alguém muito forte, alguém muito inteligente, alguém muito lógico, e para mim esse alguém chama-se Saulo. Para mim, esse alguém chama-se Saulo, e vocês vão saber por que eu acho que foi Paulo que acusou no Sinédrio a Estevão. Estevão repetiu as suas crenças e foi condenado à morte, levado para um campo afastado da cidade, onde ocorriam as execuções. E lá, os acusadores se muniram de pedras, foi tirada a camisa dele, novas perguntas foram feitas, um ritual macabro foi realizado, como macabros são os rituais de todas as execuções. E aqueles homens que iam jogar as suas pedras na vítima, no acusado, no condenado, foram até onde estava um homem chamado Paulo, e colocaram as suas capas aos pés de Paulo. Na ordem de acontecimentos, na liturgia, nos costumes deles, essas roupas eram depositadas aos pés de uma autoridade da execução e quase sempre do acusador.
Não foi por acaso que aquelas roupas foram colocadas aos pés do apóstolo Paulo, mas porque ele estava ali para ver cumprida a sentença, resultado de uma acusação feita por ele. E ele assistiu friamente à execução de um jovem, muito jovem, que morreu clamando a Deus que perdoasse os seus algozes. E a Bíblia diz que Paulo assistiu tudo isso tranquilamente. Mas se agora nós vamos para o capítulo 9, nós vamos começar a ter de Paulo uma impressão ainda muito pior, de um homem muito mais sangrento. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vocês estão vendo como concilia? Alguém foi ao sumo sacerdote exigir a morte de Estevão, a condenação. E agora ele, Paulo, está indo ao mesmo Caifás, ao mesmo sumo sacerdote, para pedir cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse ali alguns dos que eram do caminho, ou seja, nazarenos, os levasse preso para Jerusalém. Ele não tinha o que fazer. Já havia sido um morto executado, aquele jovem, e ele agora vai ao chefe do Sinédrio, ao supremo juiz daquele tribunal, e pede cartas para as autoridades religiosas de Damasco, hoje capital da Síria, para ir lá e trazer preso homens e mulheres, os que ele encontrasse daquele grupo, daquela seita dos nazarenos. Não ia trazer preso para brincadeira. Não é? Recebeu as cartas e foi. Aqui adiante diz assim, bom, eu quero lembrar uma coisa a vocês, a distância de Jerusalém para Damasco exige pelo menos 10 dias a cavalo. 10 dias e 10 noites a cavalo. É muito longe. E Paulo foi a cavalo para Damasco com essas cartas na sua bolsa, provavelmente acompanhado de soldados romanos, porque ele não poderia sair para prender ninguém, homens e mulheres, e trazer os presos que não fossem por soldados, por homens especializados nisso. E ele foi para Damasco, a Bíblia diz, respirando ainda ameaças de morte. E foi assim. No caminho de Damasco, certamente na noite do 10º dia, quando eles estavam para entrar na cidade, Paulo no seu cavalo, forte, sereno, frio, em dado momento, vê uma luz do céu brilhante, uma luz terrível vindo do céu, foi envolvido por ela, e no centro dela, ele deve ter visto um vulto. E de lá partiu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondeu, quem és tu, Senhor? É claro, aquilo era um acontecimento terrível, tenebroso, fantástico. Imagine aquele pobre homem no chão, essa luz que ele nunca viu, vindo do céu, e uma voz de dentro dela, um vulto, perguntando, por que tu me persegues? Ele pergunta, quem és tu? Apavorado, ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glória a Deus. Você não pode ficar calado agora, nunca. Solte suas emoções, porque isso é dramático, isso é fantástico. E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, que um encontro desse com o Senhor dos Senhores, com o Filho de Deus, com o nosso Senhor, nessa circunstância, no chão, demolido, transformado em nada, tremendo, balbuciando, e o pior, cego, foi cego naquela hora, e a voz, e ele diz, desesperado,
pergunta o que qualquer um teria perguntado no lugar dele. Que queres que eu faça? Essa é a pergunta de quem caiu, não tendo de onde mais passar. É um boxer que foi ao solo e não tem força mais nem para levantar. Demolido, derrotado, desmoralizado, humilhado. O que você quer que eu faça? E aquela voz, a voz suave de Jesus, disse para ele: entra na cidade, espera um homem, entra em Damasco, que vai te ajudar. Os soldados pegaram Paulo, colocaram cego no cavalo e foram para Damasco. Entraram na cidade, levaram Paulo para a casa de alguém. Ele foi cuidado, mas não comia nem bebia, passou assim 2 dias sem comer nem beber, isolado do mundo, desesperado, morto do seu silêncio, sem entender nada, sem saber o que ia fazer. Ele está lá. E aí, meus amados irmãos, chega um homem chamado Ananias. Jesus tocara o coração de Ananias e disse a ele: vai, põe suas mãos na cabeça dele, para que ele volte a enxergar, e cuida desse homem. E quando a gente recebe ordens de Deus, pastores e crentes, às vezes ordens fortes, a gente se arrepia, a gente treme, a gente sente uma angústia, e às vezes é uma coisa terrível, é grande, meu Deus, eu faço. Por que eu vou fazer isso num homem que está aqui para matar as pessoas, para prender nossos homens e mulheres e levá-los para serem julgados em Jerusalém e condenados à morte? Esse homem é um perverso, é um pervertido, é um cruel, é um sanguinário. E Jesus disse: eu vou fazer dele um vaso, quase de bênção ele falou. Você não imagina o que eu vou pedir dele, e não imagina o que ele vai fazer. E Ananias foi lá, colocou as mãos na cabeça de Saulo, ele abriu os olhos, estava enxergando. E no dia seguinte, Paulo estava na sinagoga de Damasco. No dia seguinte, Paulo estava na sinagoga de Damasco, alimentado, recuperado, fortalecido. Sabe para fazer o quê? Para pegar Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. No dia seguinte ele estava lá, usando toda aquela inteligência, toda aquela cultura, todo o saber, toda a separação, toda a inspiração que o Espírito Santo de Deus dava a ele, não mais para perseguir, mas para pregar o Evangelho do Nazareno que ele tanto perseguiu. Glória a Deus? Bom, eu não preciso dizer o que Paulo fez daí para frente. Paulo foi o campeão do cristianismo. Escreveu das cartas que estão no Novo Testamento, se eu não estou enganado, ele escreveu 13 cartas. Cada uma mais bela, cada uma mais cheia de lições. Escreveu as cartas quase todas. São cartas teológicas, são cartas doutrinárias. A carta de Paulo, em que ele defende, explica a santificação. Noutra carta, ele mostra como devem se comportar os ministros, como é a ordenação eclesiástica da igreja, me entende? Noutra, ele explica a doutrina do pecado. Noutra, ele prova que só há salvação através de Jesus Cristo, e salvação pela graça, não pelas obras. Em suma, ele explica tudo. Sem o apóstolo Paulo, nós não estaríamos aqui, concorda, pastor? Nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque Paulo escreveu aquelas cartas. Porque Paulo falou, porque Paulo percorreu o mundo. Porque Paulo foi à Europa, foi à Ásia, foi a Roma, levando a palavra inflamada dele e explicando coisa por coisa. A salvação é pela graça, não pelas obras.
é preciso santificar-se. Tornou a doutrina do pecado a coisa mais simples, até para uma criança entender. Ele, iluminado, Paulo, o campeão do cristianismo, ainda escreveu uma carta. Quem não leu, e mesmo quem tenha lido, chega em casa hoje, só tem uma folha, uma página, e lê a carta de Paulo a Filemão. Ele mandou a carta para Filemão, um amigo querido e muito rico, cuja casa havia fugido um escravo. Fugiu, isso era um crime de morte. O escravo, quando fugia, era condenado à morte. O escravo fugiu de Filemão, encontrou-se com Paulo e passou a trabalhar com Paulo. E depois de muito tempo trabalhando com Paulo, Paulo disse para ele: Filemão, chegou a hora de você voltar. Foi muito bom o nosso convívio, você aprendeu muita coisa, eu também aprendi, agora eu vou apresentar você ao meu amigo. E você vai voltar para o seu amo, a quem você pertence. E faz uma carta pungente, pedindo que o escravo seja recebido não mais como escravo, mas como irmão. E se ele te deve alguma coisa, Filemão, bota na minha conta. Me entende? É a coisa mais linda que alguém já escreveu sobre a solidariedade e sobre a amizade. Ninguém escreveu coisa mais linda. Fiquem sabendo que nos cursos de letras, de literatura, das melhores universidades do mundo, a carta de Paulo a Filemão é estudada como uma obra-prima de estilo e de conteúdo. Me entendem? Pois bem, esse homem foi transformado em algo completamente diferente. Me entende? Correu, criou a igreja, ele criou, ele organizou, ele estruturou. Foi preso, nos deu lições fantásticas, cada qual a mais linda. Paulo nos ensinou. Leia as cartas de Paulo, pense nelas, reflita nelas e faça você mesmo a seguinte pergunta: como foi possível um homem sanguinário, frio, perseguidor, fanático, completamente fanatizado, como foi possível transformar esse homem, num segundo, num lampejo, num campeão do cristianismo, num homem bom, terno, pacífico, que tornou possível a aceitação do Evangelho no mundo todo? Qual é o mistério? Como isso foi possível? Só há uma explicação. É a única explicação. É a única explicação. Não há processo humano, não há psiquiatria, não há psicologia, não há antropologia, não há educação, não há nada que possa fazer uma transformação dessa num instante, num segundo, de uma vez só. Fechar os olhos cego, mau, cruel, perseguidor e abrir os olhos, vendo um mundo novo diante de si, ele como pregador da palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E foi o que aconteceu. Essa é a grande lição da vida desse campeão do cristianismo, que é o meu herói. Eu leio tudo que se escreve sobre Paulo. Estou lendo agora um livro desanimador, quanto o tamanho, 700 páginas. E a Cláudia sabe que eu não largo esse livro um minuto, porque está falando na personalidade mais interessante que o mundo já conheceu, o apóstolo Paulo. Meus amigos, guardadas as proporções, e sobre esse aspecto a diferença é imensa. Eu sei o que aconteceu com Paulo, porque eu senti coisa parecida na minha carne. E gostaria que vocês, principalmente os que ainda não me conhecem, as pessoas que nos visitam, entre as quais esqueci de dizer está meu filho João e a esposa Arine,
eu queria dizer para vocês que eu sei por onde Paulo passou. Porque Deus fez comigo coisa muito parecida. E é terrível. Eu nasci numa família católica. Meu pai é aquele católico tradicional, cerimonial, meio farisaico. A minha mãe muito bem intencionada, mas também de muita aparência. Fiz a primeira comunhão, Paulo, em Maranguape. Houve uma festa na minha casa. Eu escrevi até uma crônica que o Paulo se divertiu com ela. Meu pai era o promotor de justiça em Maranguape, em tempos que lá se vão. De manhã houve o café para os íntimos, e na hora do almoço iam ser recebidas mais pessoas, muita gente. E eu saí, fui à cadeia pública, mandei soltar os presos, em nome do meu pai, e levei carcereiro, um soldado dos presos, para minha casa, para participar da minha festa. Vocês podem imaginar como ficou o juiz que estava ao lado do meu pai, quando viu os presos, um a um, entrando na minha casa para participar da minha festa. As coisas são assim. Bom, o bom é que depois do almoço e da festa, eles voltaram para suas celas, e a partir daí, toda semana eu fui visitá-los, levando alguma coisa comigo, comida, refrescos, revista velha do papai, lâminas de barbear, essas coisas. Mas a minha educação católica sempre foi muito superficial. Muito superficial. Mas eu participei daquilo tudo. Mas meu presente de 15 anos, que eu esperava que fosse uma bicicleta, e hoje é dia de refletir no meu pai, meu ilustre, querido e maravilhoso pai. Nós pintamos a casa agora, em parênteses, e tiramos todos os quadros do meu gabinete, onde havia quadro do meu pai, da minha mãe comigo, quadro da minha vida, da minha carreira. E hoje cedo, ou foi ontem, né, Cláudia? Eu pedi a que a pessoa que trabalha conosco viesse para pregar, porque hoje eu queria pregar no meu gabinete o retrato do meu pai. E ele hoje estava lá, querido pai. E meu pai, quando eu pedi uma bicicleta, ele me deu a coleção dos 40 Jacques da humanidade, os 40 clássicos. Em vez de ganhar a bicicleta, eu ganhei Ilíada, Odisseia, me entende? Lusíadas, Hamlet, Macbeth, os clássicos da humanidade que eu tive que ler. E terminei lendo, gostando, tive a cultura e fui indo. Mas um desses livros, a seleção das obras do filósofo francês chamado Voltaire, que era tremendamente anticlerical, ele não gostava dos padres, e eu tomei aquilo como uma condenação à religião. E fui esfriando, fui me afastando da igreja, e daqui a pouco eu me convenci que tudo aquilo era solenidade, era conversa mole, era mentira, aquilo não funcionava. E como os padres e os meus pais sempre usaram a autoridade, é assim porque acabou, não discuta. Eu fui estudar. E cheguei a uma conclusão terrível. Tudo que a Bíblia mandava fazer, a minha religião não fazia. Ou pelo menos a minha família não fazia. E o que a minha família fazia, contrariava o que estava escrito na Bíblia. Nos rituais, nos sacramentos, nas ordens. E isso me perturbou de uma maneira terrível. E para não perder tempo, evoluiu para uma completa descrença minha em religião. Passei a não tolerar nem que se falasse nisso. E como agora eu estava virando intelectual, era de bom tom que eu me tornasse ateu. E então eu me tornei ateu e passei a não me interessar em termos de pensamento por nada que precisasse mais do que o cérebro humano. Olha, eu fiquei tão terrível, tão ruim, que vocês vão ver o que eu vou contar, que é inacreditável. Uma vez eu estou na faculdade de medicina. Bom, eu sou uma pessoa muito complicada. Eu faço cosmologia, mas eu fui professor de fisiologia da faculdade de medicina. Entendeu? Lá é que a coisa começou a mudar e um dia eu explico a vocês como. Mas eu estou na faculdade
E chega o arcebispo da cidade. Chega o bispo com o monsenhor e a ordenança dele. É um padre jovem, sabe? E então as pessoas todas beijaram a mão, ou o anel, eu não me lembro, do arcebispo, e eu não beijei, é claro. Eu era ateu, livre pensador, não acreditava naquilo. E o ajudante de ordem do arcebispo cometeu a bobagem de perguntar por que eu não havia beijado a mão do bispo, ou o anel. E eu falava assim meio solene, apesar de jovem, eu disse por duas razões. Primeira, se constitui uma tremenda falta de higiene. Segundo, eu não vejo nada, absolutamente nada em sua eminência, pela qual eu deva beijar a sua mão. Quer dizer, se o homem não representava nada, não era nada. Era para o padre ter pegado o bispo e saído dali com ele. Vamos por aqui como é doido. Não. Sabe o que ele fez? Foi teimar comigo. E aí, morreu. Eu disse, padre, não perca seu tempo. Para mim, religião é feitiçaria intelectualizada. A única diferença entre o arcebispo e um feiticeiro africano é que o feiticeiro usa o caldeirão e o bispo usa um livro. Mas é feitiçaria intelectualizada. Resposta grosseira, estúpida, sem propósito, sem lógica, que reflete muito mais um interior revoltado, perturbado, que não está se encontrando, claro. Eu não tinha o caminho certo ainda, estava agredindo as pessoas. Acabei com a fé da minha mãe, acabei com a fé do meu pai, meu irmão tornou-se ateu, e na universidade, todos os meus alunos, se não se tornavam ateus, tornavam-se frios e afastados da igreja, porque os meus argumentos eram terríveis, estudados, macabros. Matei a fé, isso eu posso dizer. Matei a fé de muitas e muitas, talvez de centenas de pessoas. Cheguei ao ponto de fazer conferências. Eu fiz uma conferência aqui em Fortaleza, em que procurei provar que Jesus Cristo nem sequer havia existido. E as pessoas saíram de lá convencidas disso. Preguei contra a existência de alma, contra a existência de espírito, não dava o menor valor, e fiquem certos, matei espiritualmente muitas pessoas. Não realizei violência, não bati, não causei mal físico a ninguém, mas causei males, em alguns talvez irreparáveis, porque perderam a fé em Deus. E continua assim. Escrevia no jornal, para dizer uma coisa a vocês, eu tinha uma medalha de boxe, que eu ganhei numa luta de boxe, uma medalha simples, uma esfinge, de uma figura parecida com um anjo, colocando uma coroa na pessoa. Não tem nada com religião. A minha mãe encontrou aquilo, achou que era uma medalha milagrosa, e passou a colocar essa condecoração por luta de boxe na camisola dos meninos quando eles ficavam doentes. E quem sabe, deve ter muita gente se curado. Bom, eu estou dando a ideia de quem eu era e de como eu era. E eu fui assim o tempo todo. Era um terror. Quando estavam pessoas religiosas, que eu chegava, mudava de assunto, saía, porque eles tinham certeza que eu iria abalá-los. E eu causei um mal extraordinário a todos eles. Um dia, eu fui convidado para fazer um estágio num centro científico de uma universidade importantíssima. Isso foi uma honra muito grande para mim, e eu fui. Quando eu saí daqui, para esse estágio, eu coloquei na minha cabeça que eu iria trabalhar com qualquer cientista daquele grupo, menos com o chefe deles, porque me parecia uma pessoa muito alta para mim. Ele era muito compenetrado, muito organizado, muito sábio. Eu digo, eu não quero trabalhar com ele. Viajei, cheguei, fui recebido por um colega com quem eu tinha mais intimidade, presta atenção como são as coisas. E ele almoçou comigo, depois do almoço, disse, eu vou apresentá-lo ao professor Covian. Eu digo, maravilha. Eu pensei que ia ser apresentado, despachado, tudo bem. Quando eu cheguei na sala do professor Covian,
havia experiência notável. O gato, aqui anestesiado, numa mesa de tamanho dessa, dezenas de eletrodos no cérebro dele, umas lâmpadas piscando, passando os sinais no osciloscópio e uma câmera registrando o fato. Ele parou, me explicou o que estava fazendo e continuou trabalhando com a minha presença. Lá para as tantas, ele me pediu que colocasse óleo na córtex do gato. Aquele óleo tem que ser colocado de vez em quando para que o cérebro não resseque. Parece bobagem. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu só tive um momento mais importante de experiência acadêmica ou pessoal na minha vida do que esse de colocar o óleo na cabeça do gato quando eu pilotei um avião só pela primeira vez. Uma coisa assim extraordinária, colocar aquele óleo no gato. Bom, terminou, ali ele disse: Amaral, você vai sair com o professor, vai andar em todo o departamento e vai escolher com quem você queira trabalhar. Eu disse: senhor. Andei o laboratório todo, no dia seguinte eu volto, e ele disse: bem, com quem você quer trabalhar? Eu olhei para os olhos dele e disse: com o senhor. Ele não gostou. Comigo? Na cara assim. Eu digo: com o senhor. Quero trabalhar com o senhor, preciso trabalhar com o senhor. E ele não teve jeito. Me botou para trabalhar com ele. E foi muito bom, porque o problema que eu trazia foi resolvido graças à orientação dele. Meus amigos, passaram-se os dias e aquele homem começou a me impressionar de uma maneira incrível. Eu era ateu, materialista, mas perturbado, oco, sofredor, sem respostas, enquanto aquele homem era simples, alegre, feliz. Eu nunca vi ele franzir a testa. Era conselheiro dos casais do departamento. Simples, maravilhoso, terno. Eu me sentia bem ao lado dele. Eu dizia: por que ele é assim? E continuamos assim, dessa maneira. E eu muito impressionado com ele. Quando terminou o estágio, ele me chamou. Eu ia viajar de volta. E ele disse: passe no meu laboratório antes de pegar o avião, no meu gabinete. Eu fui lá no gabinete dele, cumprimentei, e ele disse: pegue esse trabalho que está em cima da mesa e leia em voz alta. Cientistas, quando publicam um trabalho, recebem aquele trabalhinho chamado separata, que é só aquela parte. Eu pensei que era um trabalho científico, mas não era. Era um artigo que ele escreveu quando morreu o orientador dele no país dele. Ele era louco por ele, o homem morreu e ele escreveu esse artigo. Ele mandou que eu lesse de voz alta. Olhe para os meus olhos, porque eu vou contar a vocês. Olhe para os meus olhos. Eu comecei a ler e ele dizia assim: é muito difícil falar sobre a pessoa que a gente ama e lançar esse olhar para trás. Aí ele começou a dizer o que sentiu daquele homem. E disse que quando foi fazer o estágio dele, percorreu os corredores imensos do departamento para escolher com quem trabalhar. E finalmente parou numa sala onde um homem chegado da Inglaterra, descreveu a pessoa alto, forte e tal, estava lá trabalhando na preparação cardiopulmonar renal. E então ele se maravilhou, ficou completamente maravilhado. E não sabia se ele estava maravilhado pelo homem ou pela preparação. Depois ele descobriu que estava maravilhado pelo homem, porque ele olhava para os olhos dele, firmes e dentro, porque ele tinha um aperto de mãos franco e forte, e porque ele, naquele tempo, fora médico do seu espírito e não sabia. Olha, eu quase caio no chão. Vocês querem saber por quê? Aquilo me perturbou tanto, porque na véspera eu fui me despedir dele. Na véspera. Prestem atenção. Me despedi, gostava muito dele, emocionado, e eu disse: professor Covian, não, ele me levou para jantar. Fomos jantar, subimos uma montanha, depois do jantar, e ficamos olhando a cidade, e nessa hora eu disse: professor, eu vim para cá ateu,
e acho que vou continuar ateu. Mas eu não posso mais perseguir as pessoas religiosas e dizer que elas são de segunda classe. Não vou mais fazer isso. Ele disse, por quê? Eu disse, porque quando eu cheguei aqui, eu não queria de forma alguma trabalhar com o senhor. Depois, eu me senti atraído pelo laboratório. Eu não sei se o que me atraiu, professor, foi o senhor ou se foi a preparação, os aparelhos, aquelas coisas. Depois eu descobri que o que me atraiu foi o senhor, porque o senhor olhava no fundo dos meus olhos, o senhor apertava a minha mão com força, e o senhor foi médico do meu espírito e talvez não saiba disso. Ele arregalou os olhos, ficou olhando para mim, aí eu vi as lágrimas descendo do olho dele, e eu engoli em seco. No dia seguinte ele me chama e diz, leia em voz alta. Quando eu comecei a ler, eu imaginei o seguinte, ele está dizendo assim, você ontem fez aquela fita, disse que ficou impressionado comigo, os meus olhos, a mão apertada e tal, eu fui médico do seu espírito, tudo escrito aqui. Você leu esse trabalho e veio dizer isso para mim? Eu pensei que ele estava dizendo isso. E fiquei me sentindo muito mal, me deu um embrulho no estômago, e eu olhei, ele se aproximou de mim, me deu um abraço apertado e disse, vou lhe fazer um pedido. Eu disse, pois não, professor, seja humilde, muito humilde, porque você vai cair do cavalo. Lembrou Paulo? Você vai cair do cavalo. E eu vim preocupadíssimo para Fortaleza, preocupado com aquilo, escrevia para ele, ouvia, mas sem entender muito bem o que seria cair do cavalo. Mas as minhas dúvidas foram aumentando. Eu recebi o pedido para escrever um artigo sob o título Deus é morto, Deus morreu. E eu não consegui, pastores. Eu tentava puxar, e o artigo não saía mais. As coisas não saíam mais da minha cabeça para escrever artigos e pregar contra a religião. Muito difícil a situação. Muito, muito difícil. Eu comecei a sofrer muito com isso. E um dia, eu assisti uma pescaria, eu estava de lado conversando e havia americanos, outros estrangeiros na roda, e todos eles começaram a falar mal da religião, a combater a religião, cada um com argumentos mais fortes. Aí eu comecei a responder. Olha, vem cá, você está enganado. Não é assim não, o argumento é esse, é assim, é assim, é assim. Em poucos minutos, eu tinha devastado os argumentos daqueles homens, daqueles sábios, daqueles professores ateus. E eu ainda hoje não sei de onde veio isso. Me entende? Eu corri para o meu laboratório, telefonei para o meu professor, e fui para o meu laboratório, e fiquei sozinho, chamei um auxiliar, mandei anestesiar o gato, montar as experiências, e ficamos eu e o gato. E, no dado momento, eu comecei a perguntar a mim mesmo. Eu lançar as perguntas. Por que isso é assim e não assim? Chegava a resposta. Eu levei praticamente uns 15 minutos nesse estado incrível, perguntando e eu mesmo respondendo a tudo. Eu voltei para o departamento apavoradíssimo, porque isso apavora, isso perturba, isso joga você no chão. E chegando ao departamento, eu tomei banho, me arrumei, liguei para um colega, pedi o carro emprestado e fui para o centro da cidade. Eu queria tomar um café, eu queria me distrair um pouco. Quando eu olho, tem o anúncio do cinema a pouco mais de 20 metros de mim. O nome do filme era Laços de Sangue, um cowboy. Eu disse, maravilha, muita bala, muito tiroteio, eu vou me aliviar, vai acabar todo esse problema na minha cabeça. Entrei no filme, no cinema. Quando começa o filme... Bom, eu estava fugindo de um metodista que estava no meu departamento. E que era toda hora pregando evangelho em cima de mim. Eu me sento, esperando o filme. Minutos depois, o metodista senta do meu lado, bate na minha perna, não é, professor? E começa o filme. O filme anunciado tem o seguinte título, Laços de Sangue. O filme que eu ia assistir tinha como título Com Deus e com os Homens. Com Deus e com os homens. Lá fora dizia Laços de Sangue, e eu sentei na cadeira, estava o metodista de que eu fugia, e lá na tela, Com Deus e com os homens. Eu assisti o filme. 2 dos motivos pelos quais eu não podia acreditar em Deus
foram resolvidos durante o filme no sermão. Eu fiquei desesperado com aquilo. Coisa simplérrima, que um cientista não percebe. O ateu levantou a questão, pastor Carlos, e o pastor respondeu: olha aquela mulher grávida. Ele olhou, pergunte ao filho que ela tem no ventre se ele acredita que aqui é muito bom. Se ele acredita que quando chegar aqui vai encher o ar, vai encher os pulmões de ar. Se ele acredita que ele agora cego vai chegar aqui e despertar e ver luz, ver cores, ver pessoas. Aí eu descobri que eu estava preso dentro do líquido amniótico, no útero da minha ignorância. Mas simples, muito, muito simples, mas não passava pela minha cabeça. Pastor, eu, antes de dormir, bradei assim para os céus e disse: Deus, se você está fazendo isso comigo, me dê uma prova. Me dê uma prova, porque eu não sou louco, eu sou intelectual. E no dia seguinte eu estava com todas as provas na minha mão. Nenhuma pergunta sem resposta. Nenhuma pergunta sem resposta. E as respostas chegavam de onde eu menos esperava. Eu levantava uma questão, você imagine, por que Deus tem tanto poder e por que Ele não salva todos agora no ato de poder? Tum, a resposta chegava. Você não sabe o que é isso. Não brinque com isso. Isso é muito sério. Eu me senti do tamanho de uma formiga, entende? Nulo, sem poder. Me senti muito pequeno, muito desesperado. Vim para Fortaleza e aqui eu tinha recebido um convite para ir à primeira igreja batista ao tempo que seu pastor era um americano chamado Burton de Wolf Davis. Eu me lembrei e disse: vou à igreja. Cheguei lá, me sentei, veio uma pessoa, me tratou bem e me entregou algo parecido com o nosso boletim. Os batistas são muito organizados, aí está explicando todo o culto. O nome do sermão. Quando eu abri, que eu olhei o nome do sermão, estava escrito: a descrença dos homens de ciência. Você acredita nisso? Por favor, acredite. Pelo amor de Deus, acredite. A descrença dos homens de ciência. E o pastor Burton de Wolf Davis, que nunca me vira antes, narrou todos os meus dramas, todo o meu sofrimento espiritual e me deu todas as respostas. Louve a Deus, glorifique a Deus. Você me entende? Você me entende? E foi dessa maneira. Quando ele terminou a mensagem, ele perguntou se alguém aceitava Jesus como Salvador, e eu saí literalmente correndo lá de trás. E levantei a mão e cheguei lá. Bom, meus amados, o que tem isso a ver com Paulo? O que tem isso a ver com a história que eu contei a vocês? Praticamente tudo. Tudo. Eu caí do cavalo, como ele. Eu caí do cavalo. Paulo devia ser arrogante porque ele era bonito, jovem, forte, culto, brilhante, fariseu, cheio de poder. Eu era um jovem simples de Fortaleza, mas convencido de que eu tinha todo o poder também. E da forma como ele caiu do cavalo e ficou cego, Deus me derrubou do cavalo, da mesmíssima maneira me colocou no chão. E eu me levantei dali, pasmem, não apenas para ser um crente em Jesus Cristo. Eu me levantei sem saber que isso iria acontecer, para ser um ministro de Jesus Cristo. Entende? Eu acho que é quase inédito você encontrar no país, em algum lugar, um homem que, sendo um homem de ciência, resolve se tornar ministro do Evangelho, pastor e pregador numa igreja. Na primeira igreja batista, logo que eu me converti, ficava assim na frente, de estudantes e professores, que iam para a porta para se convencer que era eu mesmo, o perseguidor, que estava ali na igreja. Meus amados, eu estou contando isso a vocês, e glória a Deus, terminei no tempo exato, para
dar um testemunho tirado de dentro do meu coração para vocês. Vocês não poderiam estar num lugar melhor do que esse. É impossível. Eu perdi tanto tempo. Eu recalcitrei contra os aguilhões. Certo? Como Paulo viu, e é isso mesmo. Recalcitrar contra os aguilhões quer dizer dar murro em faca de ponta. Eu dei murro em faca de ponta. Eu me enganei. Eu troquei as coisas, me entende? Eu mudei as razões das coisas. Eu sufismei. Eu menti para mim mesmo. Mas Deus é tão rico em misericórdia que me deu todas as chances, inclusive as que eu não merecia. E eu estou aqui, na minha igreja, olhando para vocês como ministro da palavra e da pessoa de Jesus Cristo, me entende? Eu acho isso maravilhoso. Eu não poderia estar num lugar melhor, eu não poderia ser mais feliz, garanto a vocês. E, por favor, reflitam sobre isso, principalmente vocês, jovens. O mundo engana tanto, são tantas luzes, tantas cores, tantas coisas atraindo a gente, entende? E às vezes você precisa apenas do caminho certo. Você precisa apenas de um contato com Deus. Você precisa descobrir o outro lado da vida que a maioria das pessoas não faz a menor ideia. Quando eu era um rapaz que gostava de festa, dançarino, ai como eu danço. E eu pensei, de mim para mim mesmo, eu disse, o que eu vou fazer agora? Houve um dia que eu me enchi de dúvida, porque eu disse, eu vou deixar a minha vida agitada. Vocês jovens, olhem para os meus olhos, olhem para mim. Eu fiz tudo o que alguém pode ter feito no mundo para satisfazer a si próprio. Você sabe o que é o Globo da Morte? Já viu no circo? Aquela motocicleta rodando, eu rodei naquilo. Você sabe o que é pilotar avião? Eu pilotei avião. Eu não neguei nada ao meu coração. Nada. Meu pai, quando eu pensava para mudar uma coisa, ele botava a mão na cabeça e dizia, o que ele vai fazer agora? Chamava as etapas do Francisco José. Lá vem ele, segura, tem cuidado. Até que meu pai, inteligente, disse, é melhor ficar acompanhando de perto. Né? Rodei em motocicleta, corria de motocicleta, fazia pirueta em cima, fui humorista de rádio, você me entende? Tudo que meu coração quis, eu dei. E eu não encontrei coisa melhor na minha vida, até hoje, nada que se compare, nada, a paz interior que eu tenho em mim, me entende? A sensação de que Jesus está em mim, me entende? A sensação de que eu estou sendo guiado, a sensação de que eu estou sendo separado. Eu não disse que sou perfeito. Todos nós somos submetidos a situações em que você pode fraquejar, mas eu não trocaria nada no mundo por isso. Sou um ministro da pessoa de Jesus Cristo. Quando eu fui consagrado, o pastor colocou a mão na minha cabeça e disse, eu te consagro, ministro da pessoa de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso que me alegra, é isso que me faz diferente. Eu queria dizer a vocês, jovens, e aos que não aceitaram Jesus até hoje, que não esperem para tantas voltas do mundo, como foi preciso acontecer comigo. Deus andava ao meu lado, as coisas chegavam perto, chegavam ao meu entendimento, mas o inimigo desmancha, é como a cobra, qual é aquela cobra que desmancha o bote? A cascavel ataca e ela desmancha o bote da cascavel, quando a cascavel cansa, ela ataca. E eu fazia isso. Você fica armando e a cobra perigosa fica desmanchando o seu bote e você termina morto. Então, eu não sei. Eu estudei demais. Eu sou um homem que tem o bom da sua cultura, sou um cientista, me entende? Tenho conhecimento de muita coisa, mas não sei nada
nada que me afaste em nada do que eu faço da palavra de Deus. E tudo que eu encontro congruente com isso. Eu tenho aqui todas as respostas, absolutamente, de forma miraculosa. Não sou perfeito. Mas, como disse o apóstolo Paulo, eu estou no caminho dela, que eu busco incessantemente, me entende? Então, eu quero dizer uma coisa a vocês jovens. Aos que não aceitaram Jesus até hoje, aos que não mudaram a vida, não cometa a loucura de esperar tanto tempo como eu esperei. De lutar contra mim mesmo, de lutar contra as chances que Deus me deu. E cuide disso cedo. Busque a Jesus, enquanto se pode achar. Mude a sua vida, porque a vida de um cristão é simplesmente luminosa. Eu olho para aqui para os nossos jovens e estou vendo gente sorrindo, gente com um olhar de ternura, de quem está gostando, de quem está recebendo uma mensagem que está lhe fazendo bem. Eu não encontro ninguém, nenhum jovem aqui fazendo careta, discordando de bobagem, do que esse cara está falando e tal. Será que é verdade? Será que ele pode dizer isso e tal? E a coisa que mais me orgulha é eu poder dizer o seguinte: eu tenho todos os títulos acadêmicos, publiquei trabalho no mundo inteiro, mas o que eu me orgulho é quando eu digo que sou um ministro da pessoa de Jesus Cristo. Entende? Dele, do professor supremo, do mestre dos mestres. É ele, foi ele que me consagrou. Entende? Ou através dele. Meus amados, um sermão mesmo muito inspirado tem que terminar. Brincadeira. Pastor Paulo gosta, pastor Carlos gosta, ri esse riso fraternal, gostoso. Meus amados, pense no que eu disse. Os que já são crentes, os que não são, os que já são crentes para se fortalecer na fé. Um bom crente procura experiências espirituais. Um bom crente não fica satisfeito com o que está acontecendo. Não vem à igreja para assistir um culto. Não vem à igreja para ver os colegas. Ele tem que vir em busca de experiência pessoal com Cristo, de saber mais e mais da sua palavra, de se encher de prazer, de emoções espirituais, de conhecer o outro lado da eternidade. Isso é fascinante. Isso é fascinante. Eu não conheço coisa melhor do que isso. Já experimentei tudo. Desculpem porque eu acho que estou passando da hora. Que Deus os abençoe ricamente e que possamos nos encontrar muitas e muitas vezes trocando ideias sobre a palavra de Deus, trocando experiências e nos fortalecendo na fé. E, por favor, eu fui um homem muito vaidoso. E foi na igreja que as minhas vaidades foram pisadas. Quem de vocês me encontrar parolando e me gabando, tem toda a liberdade de combater a minha vaidade. Se aproxime de mim, porque eu estou aqui para ser o seu irmão em Cristo, sempre e toda hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu me alegro muito em ouvir o pastor Amaral. Eu choro facilmente, porque eu quero muito bem a ele, eu sei. É um homem muito usado por Deus, tem muita experiência. Eu já fiz um pedido a ele para que a família betfagiana seja edificada quando ele trouxer, baseado naquele filme que o Mel Gibson foi o diretor. Vocês se lembram desse filme, quando ele fez a morte de Jesus? Como é o nome do filme? Paixão de Cristo. Então ele prova cientificamente todas as etapas que Jesus passou ali. E faço mais uma vez o pedido, pastor Amaral, para que a gente possa fazer isso num sábado para a mocidade, e aí toda a igreja vir aquela pregação que o senhor fez sobre Paixão de Cristo, que o Mel Gibson foi o diretor, que o senhor mostrou a morte de Jesus cientificamente, muito rica aquilo ali. Nós queremos informar a igreja que terça-feira, culto aqui, tá, de libertação e unção. Há alguma pessoa nesse momento assim, tão gostoso, tão tranquilo? Se existe alguma pessoa aqui que queira
se render ao senhorio de Cristo, se reconciliar com o Senhor Jesus, basta que você dê um sinalzinho com a sua mão que nós estaremos orando por você. Se todos são crentes, então feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelos teus feitos, por esta palavra maravilhosa, ó Pai, pelo testemunho de vida da obra que só o Senhor pode realizar no gênero humano. O homem e mulher se levantam para perseguir, mas Tu és um Deus que transforma o coração de pedra num coração de carne. E o meu Senhor derrama do Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nos leva na Tua paz aos nossos lares. Concede-nos uma semana próspera, abençoada, meu Senhor, onde a planta do nosso pé pisar, onde as nossas mãos tocarem, que o Teu Espírito, em comunhão com o nosso Espírito, nos faça lembrar, meu Senhor, das Tuas maravilhas. Aumenta o temor, meu Senhor, cada vez mais. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje, agora e para sempre. E a igreja diz amém?